Bom, ontem o torcedor vascaíno foi surpreendido aí com o anúncio da FIFA que o Vasco caiu no Transferban por uma dívida aí com o Nantes da França pela compra do atacante Adson. Por sua vez, em nota, o Vasco informou que está trabalhando na reversão da decisão e explicou que não pode efetuar os pagamentos a credores em função do regime de recuperação judicial. Segundo o Vasco, de acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento em referência a essa dívida do Adson. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção em casos dessa natureza. Ressalta-se, por fim, em virtude da janela de transferência se encontrar fechada, nesse momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso no clube. O Vasco quis dizer que as leis aqui no Brasil são aceitas pela FIFA. No caso, como o Vasco está entrando com a recuperação judicial para pagar suas dívidas a longo prazo, isso não iria interferir nesse transferban. Porém, o Nantes acabou denunciando o Vasco à FIFA e a FIFA colocou o Vasco aí no transferban. Essa situação deverá ser resolvida em breve, segundo o Globoesporte.com. Isso não é uma situação para se preocupar. Já estava dentro do prognóstico do Vasco, segundo as informações do jornalista Tébaro Schmidt. Havia sim uma possibilidade do Vasco cair ou não no transferban. Eles estavam trabalhando com essas duas hipóteses. Claramente, a principal hipótese era que não iria cair no transferban, mas já que caiu, eles estão tentando resolver o mais rápido possível para que o Vasco não fique sem contratar jogadores agora no meio do ano, quando se abrir a janela de transferências. A dívida do Vasco pelo Adson é mais de 24 milhões de reais. Devido à recuperação judicial, como explicou bem o Vasco não pode efetuar o pagamento imediato dessa dívida, já está tentando resolver o mais rápido possível com a Justiça Brasileira, juntamente à FIFA, para sair do transferban e poder, assim, contratar jogadores normalmente. É algo alarmante, mas não é para se preocupar, na minha opinião. Eu acho que dá para resolver essa situação. O Vasco vai conseguir reverter esse cenário para conseguir contratar jogadores, porque precisa contratar, cara. Se o Vasco ficar preso nesse transferban, vai ser complicado, podemos ter um ano muito complicado aí com o Diniz, porque precisa de ter peças de qualidade, ele pode fazer um bom trabalho, mas para voos mais altos, para ser top 8, como diz o Pedrinho, precisa contratar mais jogadores, né? Deixa nos comentários qual a sua opinião sobre esse transferban. Inicialmente, havia se falado que era por conta de uma dívida do Vasco com o News Old Boys em referência ao Esforza, mas essa notícia foi desmentida e a informação principal realmente é devido ao Adson, confirmado oficialmente pelo próprio Vasco. Bom, e agora vamos falar de coisa boa, né, cara? Hoje o Vasco vai enfrentar o Operário, a gente vai falar aqui no nosso vídeo, vamos falar aqui de onde você vai poder assistir esse jogo, a provável escalação do Vasco, vamos trazer também outras informações, quanto que vai custar as camisas da Nike. Segundo vários jornalistas, as camisas estão absurdas, já foram apresentados a lojistas aí no Brasil. Com certeza, a Nike é a nova fornecedora aí do Vasco. Vamos falar aqui de saída de jogadores, 2 jogadores do Vasco que estão recebendo propostas e até mesmo sondagens de alguns clubes. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, hoje o Vasco vai enfrentar aí o Operário pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta em São Januário, às 7 horas da noite, e esse jogo terá transmissão somente no Sport TV e também no Premier Clubes. Segundo as informações do Globoesporte.com, o Vasco deverá repetir o mesmo time que venceu aí, que goleou o Fortaleza no último final de semana, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê e Coutinho no meio campo, o ataque Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Operário hoje. O Vasco precisa vencer, pelo menos com diferença mínima, 1-0. O Vasco já está na próxima fase. Com um gol de diferença, o Vasco se classifica. Com 2, 3, nem se fala. Com certeza seria um cenário ideal para o Vasco golear, amassar o Operário. Se empatar o jogo, o Vasco vai para pênaltis contra o Operário e, se perder, estará eliminado hoje da Copa do Brasil. Tem que vencer de qualquer maneira esse jogo, mostrar um bom futebol, assim como fizemos contra o Fortaleza, onde o Vasco é totalmente favorito a amassar o Operário hoje. Com certeza esperamos aí um bom resultado. Na minha opinião, vai ser 3-4-0 para o Vasco aí. Continuo com essa opinião. Estou entre esses dois resultados. Mas eu acho que vai ser 3-0 de novo aí para o Vascão. Sem dar chance para o adversário. O Vasco é muito mais time. Tem condições sim de vencer o Operário pelo que apresentou contra o Fortaleza. Se for levar em consideração antes do Diniz, aí é um cenário preocupante. Até mesmo para o jogo que foi lá contra o Operário, lá em Ponta Grossa. O Vasco não jogou nada, né? Poderia ter vencido aquela partida e ter uma boa vantagem para o jogo de hoje. Poderia até mesmo sonhar em poupar alguns jogadores para o jogo de hoje.
mas infelizmente o Vasco não conseguiu fazer um bom papel lá no Paraná e agora vai decidir a sua vida em casa e esperamos que com a boa vitória, né? O dinizismo tá aí, a gente espera muita coisa desse treinador e que ele faça o Vasco jogar bola cada vez mais, que o Vasco possa estar entrando nos trilhos de vez, né? O torcedor não sofrer mais, né? Nem sonhar mais com rebaixamento, com eliminação em Sul-Americana e Copa do Brasil. A gente quer voos mais altos, a gente espera isso. E como eu falei no início do vídeo, precisa reforçar, precisa de reforço. E esse transferban pode atrapalhar um pouco os planos do Vasco se o Vasco não resolvê-lo. Eu acredito que vai resolver. E assim podemos ter um elenco mais qualificado a partir dessa pausa para esse Mundial de Clubes, né? Quando vai se abrir a janela de transferências lá no mês que vem. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje, se você confia na boa vitória do Vascão. Na minha opinião aí, como eu disse, 3-0 Vascão, 4-0 se vier, será ótimo também, sem levar gol, né? Porque o Vasco precisa parar de tomar gol, né, cara? Principalmente de time pequeno, né? Tem que parar de sofrer, a defesa tem que mostrar ali uma maior evolução para o Vasco conseguir ter mais confiança nos jogos. Bom, pessoal, segundo o jornalista Joel Silva, a Nike realmente já mostrou parte do seu novo enxoval do Vasco aos lojistas aí do Brasil. A camisa de jogo, a mesma que os jogadores utilizam dentro das partidas, custará R$ 750. A versão torcedor, que é a camisa que a gente compra, como essas da capa, que gira em torno de R$ 389, R$ 399, dependendo do lugar, vai custar cerca de R$ 400. O mesmo valor aí que a capa vem exercendo desde a sua volta ao Vasco. E segundo as informações, os uniformes estão absurdos. Uniforme 1 e 2 são maravilhosos. Uniforme 3 realmente será azul com escudo centralizado e certamente deve ter o modelo aí, o design Total 90 que a gente trouxe aqui informações dias atrás aqui no canal. A Nike está voltando com esse template lá do início dos anos 2000 e o Vasco, por fazer parte da nova fornecedora, vai entrar também nesse novo design, onde a Nike estará apresentando esse design para os clubes na temporada 2025-2026 lá na Europa. E aqui no Brasil, a tendência é que no ano que vem, Vasco, Atlético Mineiro e até agora o Corinthians, que está com um contrato meio que rescindindo com a Nike, deverão ter esse template Total 90, talvez aí como terceiro uniforme. Vamos torcer para que dê muito certo essas camisas, né, que sejam um sucesso de vendas, o Vasco fature muita grana. O Vasco será clube de primeira linha da Nike, não será aquele clube que só faz modelos fãs, né, que é só camisa para torcedor. Por isso que o Vasco vai ter esse modelo de jogador, só os clubes top, time de elite da Nike, recebe uniformes, modelo jogador para o seu torcedor, que são a vendas para o torcedor. Como aqui no Brasil, somente Seleção Brasileira e Corinthians tem o contrato com a Nike e eles têm esse tipo de contrato aí, onde são vendidas camisas, modelos jogadores aí para os torcedores. O Vasco fará parte desse grupo, seleto grupo, coisa que eu acho que o Atlético Mineiro não será. Também se fala no Grêmio, podendo fechar com a Nike. Eu acredito que Atlético Mineiro e Grêmio, caso feche com a Nike, não terão esse tipo de privilégio, digamos assim, que o Vasco terá, né? É uma camisa que vai exigir um maior poder aquisitivo aí do torcedor, 750, não é todo mundo, é metade de um salário, né, cara? Com certeza aí, não é todo mundo que vai investir pesado nessa camisa, mas o fato principal é que o Vasco será um dos times de elite da Nike, isso é muito importante, mostrando mais ainda a grande relevância que tem o nosso clube, que ficou estagnado por anos com marcas de terceira prateleira, né? Diadora, a própria capa, que faz belíssimos uniformes, mas não é do tamanho da Nike, cara. Não tem como você comparar. Ah, eu prefiro a capa do que a Nike. Beleza, é gosto pessoal. Mas em termos de empresa, a Nike é infinitamente maior do que a capa, engole a capa, né? Vamos torcer para que venha ótimos uniformes, segundo as apurações. São belíssimas camisas, né? A maneira que está sendo falado aí, tanto dessa camisa, pode ser que seja vazada antes do tempo as fotos aí da camisa da Nike do Vasco, né? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião. Prepara o bolso, torcedor. Esse ano acho que eu nem sei se eu vou comprar as camisas da capa para preparar para comprar o enxoval o ano que vem da Nike. Bom, agora para fechar, vamos falar aqui de transferência de jogadores. 2 jogadores do Vasco vêm recebendo propostas e também especulações e sondagens de outros clubes, né? O lateral esquerdo, Riquelme, que está afastado aí, treinando em separado, pouco utilizado no Vasco nessa temporada, teria sido procurado por 2 clubes da Albânia. Segundo o jornalista Rômulo Maia, do portal Metrópolis, esses clubes disputarão Europa League e Champions League na próxima temporada, buscaram informações e fizeram propostas sobre o jogador. Porém, o atleta teria recusado as propostas e não deseja sair do Rio de Janeiro nesse momento. A tendência aí é que o Riquelme tente ganhar um novo espaço dentro do Vasco, que eu acho complicado, né? O Diniz trabalhou com esse jogador lá em 2021, quando o Vasco estava na segunda divisão, e ele perdeu muito espaço com o técnico Fábio Carille. Foi utilizado em pouquíssimos jogos
lá no início do ano no Campeonato Carioca. E vem de uma gravíssima lesão no próprio Vasco, foi emprestado ao Sport no ano passado, praticamente não jogou nada no Sport, veio devolvido ao Vasco e agora está lá encostadão e o Vasco não consegue se livrar desse jogador, né? Vamos ver o que vai acontecer, um jogador que era uma grande promessa da base do Vasco, figurava em todas as seleções de base, infelizmente teve uma gravíssima lesão no seu joelho que atrapalhou demais ou praticamente afundou a carreira do atleta, né? Vamos torcer para que ele dê a volta por cima, porque parece ser um bom garoto, um garoto merecedor, torcemos aí para que dê tudo certo na carreira do Riquelme. E o outro jogador, como todo mundo sabe, é o Jair, cara. O Jair está a um passo de deixar o Vasco. O Atlético Paranaense foi o primeiro clube a demonstrar interesse real em contratar o jogador. O Atlético teria feito uma sondagem, mas os vencimentos do jogador, os altos vencimentos do atleta, teriam emperrado a negociação. O jogador recebe por mês 900 mil lá no Vasco. E o Atlético Paranaense hoje é um clube de segunda divisão, né, com um orçamento infinitamente menor do que o do Vasco. Segundo o jornalista Vinícius Fulan, o Atlético está ciente da saída do Jair do Vasco e tem o interesse do jogador, mas o que está emperrando realmente é essa parte salarial. Talvez o Atlético deve procurar o Vasco para tentar dividir esses salários aí, por empréstimo, o jogador indo para o Furacão até o fim dessa temporada. Eu acho difícil ele aceitar, acho que o Jair é um jogador de primeira divisão, não é um jogador de Série B. Por mais que o Atlético Paranaense seja hoje o maior time da Série B do Campeonato Brasileiro, mas, na minha opinião, eu acho que o Jair não tem interesse em jogar uma segunda divisão atualmente. Eu acho que o interesse dele deve ser ou ir para o exterior ou continuar aqui no futebol brasileiro, jogando em algum grande clube. Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade de saída do Jair e também, quem sabe, aí o Riquelme podendo também deixar o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. Lembrando que vai ter pós-jogo aí, após Vasco e Operário, se Deus quiser, com a classificação do Vascão aí. Tamo junto, é nóis.